Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo? Não vai acontecer, tá? Vamos lá. Antes de nós começar, alguém tem alguma dúvida aí? Estamos em 14 já. Ninguém? Então tá bom. Vou abrir aqui a apresentação já, aula de hoje. Professor, Diga. faltou o senhor colocar as imagens das últimas folhas. Aula da semana passada? No grupo. Acho que eu já me desfiz delas. Vou dar uma olhada aqui, se eu tenho ainda. Eu lembro que vocês pediram, eu falei que eu ia colocar, mas eu não lembro de ter colocado mesmo. Acho que foi falha minha. Isso aí. Vocês chegaram a fazer a tarefa? Conseguiram fazer a tarefa? Tranquilo, mais ou menos? A aula também no YouTube demorei um pouco para colocar. Eu coloquei só ontem, acho que foi. Ontem, segunda-feira. Eu tinha colocado a primeira aula e as outras não tinha conseguido dar o upload. E aí acabei dando ontem à noite. Ontem de manhã, eu acho ainda. Mas vamos lá. Então, só relembrando o que a gente viu semana passada, tá? A gente viu semana passada essa batata, né? A gente falou que tensão é força sobre a área, né? Mas quando a gente tem várias forças atuando num corpo com uma forma não bem definida, essa definição fica um pouco vaga. Essa definição de tensão, ela fica um pouco a tensão fica um pouco indefinida com essa definição de tensão. Então a gente começou a fatiar, né? Imaginar que a gente é Deus, certo? E começou a fatiar essa batata e imaginar como serão as forças internas, imaginar não, né? Calcular quais serão as forças internas que devem existir, né, dentro do corpo cortado para manter esse corpo em equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma força puxando, empurrando, ó, eu tenho um P1 empurrando o corpo, né, nessa direção, eu vou ter em algum lugar uma força interna que tem que se opor a P1, certo? Então isso a gente fez o limite, né, embora a gente não tenha feito isso explicitamente com vocês, mas a gente faz um limite desse corte, né, desta área, quando essa área tende a zero, ou seja, uma área infinitesimal. Quando essa área tender a zero, eu não vou ter várias forças atuando, tá? Eu vou ter uma única força, certo? E quando eu pegar essa única força dividido pela essa área infinitesimal, eu vou ter a definição de tensão, né? Então, essa força dividida pela área, e essa tensão eu vou dividir ela em tensão normal, né? Que é aquela que ocorre normal ao plano, ou entra ou sai do plano, tá? E uma tensão tangencial, cisalhante, né? Que ela acontece no plano do corte, né? No plano do corte. Tá? Então, tensões normais, tensões de cisalhamento. Aqui ela. Tensão normal, o sigma e a tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento ainda pode ser decomposta em dois eixos, né? Como tem um plano definido por dois eixos, então eu consigo definir aí. Ou seja, num ponto eu posso ter até 9 componentes diferentes de tensão, certo? A gente viu brevemente que elas se equilibram, tá? Ó,
um zoom aqui para vocês verem melhor. O tal YX, ele é exatamente igual ao tal XY para esse corpo ficar em equilíbrio. Tá? Bem como o YZ igual ao ZY e o ZX igual a XZ. Tá? Então, portanto, de todas essas componentes aqui, a gente usa essa última definição aqui como padrão. Esse cara é igual a esse cara, esse cara é igual a esse cara, esse cara é igual a esse cara. Ou seja, das 9, 3 são iguais. Então, a gente está trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 tensões diferentes. Essas 6 tensões diferentes, 3 são normais e 3 são cisalhantes. Tá? Ainda, 99% dos casos de engenharia, a gente consegue simplificar o nosso corpo 3D para um corpo 2D, certo? O que acontece? Como assim o professor consegue simplificar? Em 99 é bastante, mas 99% dos casos de engenharia, uma das tensões ela é nula, tá? Ou o Z, ou o X, ou o Y. Uma das tensões ela é nula, certo? Então, se essa tensão é nula e as tensões cisalhantes nesse plano são nulas, certo? Então, aqui no plano do quadro, no plano da tela, eu não tenho nenhuma tensão. Ela é toda zerada. E aí, aqui na minha matriz, eu tenho a última coluna e a última linha zeradas. Então, eu fico com 4 componentes. Opa, 4 não. Por quê? Porque esse cara tem que ser igual a esse cara, lembra? Então, eu tenho 3 componentes de tensão. Sigma X, sigma Y e o tal XY, que deve ser igual ao tal YX. Os dois aqui já estão com o mesmo nome, inclusive. Tá? Então, o nosso cubo, no nosso caso mais complexo, a gente tem 6, né? 9 que vira 6, certo? E a gente vai trabalhar em grande parte do nosso curso com 3, né? Ou seja, 6, 1, 2, 3, 4, 6 não, 1, 2, 3, 4 e viram 3. 3 tensões diferentes, tá? 3 tensões diferentes. Aí a gente vai ver agora casos específicos, tá? Esse é o título da aula de hoje. Casos específicos. Eu vi piscando o chat aqui, eu tentei abrir, não consegui, assim que agora foi. Minhas dificuldades, por onde começar? Vou fazer mais uns exercícios, aí a gente vai entender um pouco melhor. Então, nessa aula de hoje, casos específicos de tensão, a gente vai ver alguns outros casos onde a gente consegue simplificar ainda mais esse cara. Tá? Consegue simplificar ainda mais esse cara. Tá? Esse é o serviço aí do engenheiro, né? É complicar, é simplificar. Tá? Então, um dos casos é um tubo de parede fina. Um tubo de parede fina. Estou sem lápis aqui. Talvez vocês não lembrem, tá? Mas lá na torção, quando a gente estuda a torção, eu tenho aqui, ó, tensão de formação. Tensão de formação. Lá na torção, aqui, quando eu tenho torção no eixo, esse eixo ele está sobre um gradiente, né? No centro a tensão é 0 e conforme eu vou indo para a casquinha, minha tensão vai aumentando. Tá? Se eu tenho um tubo, o que acontece? Eu tenho esse delta só na espessura do tubo. Tá? Já vou pegar um papel aqui para facilitar para vocês. Eu podia tentar só a camiseta do F aqui, mas tudo bem. Vou ter que virar de pé. Deixa eu me organizar aqui, pessoal. Stop share. Vai funcionar isso aqui. Deixa eu lá pegar o outro papel.
que é mais garantido. Ai. Vou botar mais perto aqui. Não sei se vai dar para vocês visualizar. Vou tentar ficar bem grande. Então tem um eixo. E sobre esse eixo estão dispostas minhas tensões. Sendo que ela é 0 no centro e máximo na casquinha. Então vai se distribuir de uma maneira mais ou menos assim. Se eu tiver um tubo, eu não vou ter o resto desse triângulo. Tá? Vou ter só um trapézio de tensão. Tá? Um trapézio de tensão. Se essa parede for cada vez mais fina, essa diferença entre a tensão externa e a interna vai ser cada vez menor. Tá? Será cada vez menor. Num caso crítico, ela vai ser infinitesamente menor, ou seja, muito parecida. Tá? E aí a gente considera que ela é constante. Tá? Isso simplifica bastante nossos cálculos de torção. Né? Bastante nossos cálculos de torção. Então, nossa fórmula de torque ela vai ser essa daqui. Ó. Né? Aqui eu tenho a fórmula completa. Tá? E quando eu tenho um torque constante, ele pula fora da integral. Ó, pula fora da integral. E meu torque passa a ser 2 área média. Né? AM é a área englobada pela linha mediana do tubo. Certo? Vezes T, que é a espessura, e vezes tal, que é a tensão. O torque do tubo passa a seguir essa fórmula. Tá? Ou eu posso considerar pela tensão, né? A tensão é igual a torque sobre 2 dividido pela área média. Tá? Essa fórmula a gente já vai usar um exemplozinho nela. Tá? Uma historinha triste que eu tenho para contar para vocês. Se a minha seção é fina, isso vale, tá? Isso vale. Ele vai falar em algum lugar? Não fala. Isso aqui vale, por isso que a gente usa a área média, tá? Porque vale para qualquer tubo, não precisa ser circular. Né? Qualquer tubo fechado, né? Qualquer seção fechada, certo? Diferente dessa daqui, ó. Essa aqui é uma seção que tem uma abertura, uma seção aberta. Tá? Não é fechada. Quando a linha de mediana não é fechada, a seção é chamada de seção aberta e a fórmula da tensão segue essa linha aqui. Tá? Isso que nós vamos fazer agora. Bom, então essa fórmula aqui, beleza? O que acontece? Então, teve um cara, né? Esse que está falando com vocês agora, quando ele era estudante de engenharia, ele começou a estudar essas torções. Eu nem conhecia essa fórmula específica, tá? Não conhecia essa fórmula específica. Eu fiz por essa fórmula aqui, ó, tá? Pela fórmula cheia da torção. Ela dá um pouquinho mais de mão, mas ela dá para calcular tranquilo, né? Não tem, é só a calculadora que sofre um pouco mais. E aí eu dimensionei um tubo,
né? Era um diâmetro, sei lá, uns 40 milímetros, 38 milímetros, 40 milímetros, não lembro de cabeça. Tá? Dimensionando um tubo para resistir à torção. Dimensionando um tubo para resistir à torção. Só que lá no meio do tubo existia um rasgo de chaveta. Então era um tubo, só que o projetista, muito hábil, colocou um rasgo de chaveta no tubo. Certo? Então o que aconteceu? O que aconteceu na prática? O tubo parou de se comportar como uma seção fechada e começou a se comportar como uma seção aberta. Então tinha um tubo, né, olhando de lado um tubo, certo? Paredezinha fina assim. E lá pelas tantas tinha um rasgo de chaveta no tubo. Um rasgo de chaveta, se vocês não estão familiarizados com o rasgo de chaveta, ele faz isso aqui no tubo. Um rasgo de chaveta no tubo, certo? Isso era cortado no tubo. Cortado aqui no tubo. A seção do meu tubo era uma coisa assim. E o meu tubo, por torção, parava de se comportar como uma seção fechada, né? E se comportava como uma seção aberta. Mas eu não sabia disso. Certo? Então, olha só. Olha só. A gente vai comparar dois casos. Deixa eu ver se eu tenho aqui uns dados para a gente fazer essa conta com números, porque eu começo a botar letra aqui e os alunos ficam apavorados. Começa a usar só algebrismo, os alunos começam a ficar muito assustados. Então eu tinha aqui na minha colinha, eu tenho aqui umas coisas, ó, do semestre passado. Cadê você aqui? Ó? Tubo com rasgo versus tubo sem rasgo. Então, tem uns exemplozinhos aqui para a gente trabalhar. Tubo sem rasgo. Então, tubo, seção fechada. Tá, vamos achar aqui a tubo, seção fechada. Tubo, seção fechada. Essa equação aqui, ó. Vou só copiar no papel, depois eu jogo ela no papel, a folha aqui grande para vocês. Torque sobre 2 área média vezes a espessura. Tá? E tubo, seção aberta. E eu vou considerar, não vou considerar a distância aqui, ó. Tá? Eu vou considerar esse tubo só um filetezinho aberto. Tá? Para simplificar um pouco para a gente, para o nosso exemplo didático, né? Tensão, perdão, é 3T sobre LC. LC ao quadrado. Ao quadrado L. Onde L é o comprimento da linha mediana, C é a espessura da parede. Tá? E aqui fica a mesma coisa, né? O Tzinho é a espessura da parede. Isso, e a área M é a área mediana.
Então, é isso que eu tenho. Qual que é a área mediana da linha, certo? Da linha aqui do meu... Eu já vou considerar diâmetro, né? O diâmetro médio, certo? Diâmetro médio. E até a espessura da parede aqui, né? Quanto espessa essa parede. Tá? Espessa essa parede. Então, minha tensão é o torque dividido. Qual que é a área do tubo na seção aberta? πd ao quadrado sobre 4 vezes a espessura T. Né? Vou cortar, porque eu vou ficar com isto. 2T sobre πd ao quadrado vezes a espessura. A T é a espessura porque vem de thickness. Agora, thickness, é 2S. Do lado de cá, então, 3T sobre o C é a minha espessura de tubo, eu só vou substituir a variável. Tá? E o L é o comprimento da linha média. O comprimento da linha média é π vezes D. Tá? Então, aqui essa equação ficou dessa forma. Essa equação ficou dessa forma. Aqui seria qual a tensão do tubo na seção fechada, qual a tensão do tubo na seção aberta. Tá? Para facilitar para vocês, de novo, eu vou usar esses dados aqui. Ó. Torque 200 Nm, ou seja, 200.000 Nm, né? Unidade que eu trabalho. Diâmetro do tubo, de novo, é o diâmetro da linha média, 40 milímetros, e a espessura, 3 milímetros, né? Que é mais ou menos o tubo que eu tinha dimensionado naquela época aí. Certo? Então, qual que é a tensão desse tubo, considerando ele seção fechada, que foi a conta que eu fiz. Considerando ele seção fechada, que foi a conta que eu fiz. Então, a tensão vai ser igual a 2 vezes 200.000 sobre π vezes 40 ao quadrado vezes a espessura T. Vou jogar no Excel aqui para a gente calcular. Se quiser calculando em casa e me dando a resposta, melhor. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês acompanharem. Torque 200 espessura 3 milímetros e a tensão aberta é 2 vezes o torque dividido por, abre parênteses, e vezes o diâmetro ao quadrado vezes a espessura. 26,5 megapascal. Barbada, né? Qualquer tubo vai aguentar esse torque aí tranquilo. Hein? O que vocês acham? Sobrando máquina. Não precisa nem escolher material. Né? Não precisa nem escolher material. Agora vamos fazer essa mesma conta considerando o tubo com uma seção aberta. Ó. Então, a minha tensão vai ser 3 vezes 200.000 sobre, vou botar π primeiro, π t ao quadrado vezes d. Observa aqui. Aqui era d ao quadrado vezes t, aqui t ao quadrado vezes d. Então tem essa troca de importância aí na fórmula. Né? E tem o 3 para 2, tudo bem, mas... E agora minha tensão, vou botar ela aqui embaixo aqui mesmo, ela vai ser 3 vezes 200 dividido por, abre parênteses, π, continua aí, vezes a espessura ao quadrado vezes o diâmetro.
Legal, né? Então, ó, Giovanni perguntou, independente do comprimento desse recorte, considera como se todo o tubo é aberto? Então, essa é uma dúvida que todo engenheiro vai ter sempre, né? Todo engenheiro vai ter sempre. A gente vai estudar logo mais concentrador de tensão. Então, quando você tem uma seção fechada e abre um furo, tá? Esse furo já vai servir como um concentrador de tensões. Aí a gente considera para o furo. À medida que eu for abrindo esse furo, ele vai concentrando mais e mais tensão. Eu não sei dizer, tá? Eu não sei dizer a partir de que comprimento, não sei, a partir de que comprimento ele passa deste comportamento para este comportamento, certo? Mas, vendo essa diferença, é uma coisa que a gente tem que se preocupar como engenheiros, certo? Ah, mas eu não vou nunca dimensionar um tubo com um rasgo. Você nunca vai dimensionar um tubo com um rasgo. Mas, com certeza, alguém, tá? Seja por custo, seja por produção, vai fazer pressão para você liberar um tubo com um trinque, né? Tubos de parede fina são obtidos por processo de soldagem, né? Tubos com costura. E nesse processo pode acontecer erros de fabricação, é relativamente comum, tá? Ocorrer erros na fabricação e ele vir sem solda ou com a solda trincada, certo? E o pessoal vai querer usar esse tubo para uma aplicação. Se for flexão, não tem tanto problema. Agora, se você tiver torção envolvida, lembra dessa diferença aqui, ó. Lembra dessa conta aqui. Tá? Lembra dessa conta aqui. Para torção, o tubo não vai resistir. Então, eu não sei dizer qual a influência do comprimento do recorte, a partir de que comprimento do recorte ele vai se comportar de uma maneira ou outra maneira. Tá? Isso é difícil de estimar. Né? Isso é difícil de estimar. Mas, se você tem um recorte, você tem que ficar espiado. Né? Tem que ficar ligado. Tá? Outro caso específico, né? Vasos de pressão. Vaso de pressão. O que é um vaso de pressão? A gente vai falar bastante de vaso de pressão e ao longo da literatura ali também vocês vão escutar muito falar sobre vasos de pressão. Vaso de pressão não é uma privada depois de uma churrascada ou de uma feijoada, né? Fiz lá na sua casa uma feijoada com 2 amigos, cerveja e feijão, e aí no final do dia você descobre o significado de um vaso de pressão. Não é isso. Não é isso. Vaso de pressão é qualquer recipiente submetido sob pressão interna. Submetido sob pressão interna. Então, assim, os exemplos mais clássicos que tem em engenharia são reservatórios de ar, reservatórios de óleo, tá? Cilindros hidráulicos também se comportam como vaso de pressão, caldeiras e por aí vai, né? Até um tubo pressurizado, ele se comporta como um vaso sob pressão. Tá? Então a gente vai utilizar desse equacionamento para encontrar a resistência aí do tubo, né? Qual o material que você tem que selecionar e por aí vai. Eu já coloquei lá na disciplina a primeira, eu chamava de lista, né? Mas agora a gente está chamando tudo de tarefa. Só que essa tarefa vai ser um pouco mais pesada do que as outras, tá? Um pouco mais longa. Então por isso eu vou deixar ela umas 2 semanas. A gente vai ver flambagem nessa tarefa também. Podia até ter separado. De repente eu separo ela. Não sei se vai dar tempo hoje também. Fazer uma parte de dimensionamento da camisa do cilindro hidráulico e outra parte de dimensionamento da haste de um cilindro hidráulico. O Cleison perguntou, tem uma pressão mínima para ser considerado um vaso de pressão? Não sei. Tá? Não sei. Uma boa pergunta. Ué, por que sumiu o meu? Peraí, deixa eu usar a agachada aqui. Agora foi. Eu não sei se tem uma pressão mínima, assim, a partir dessa pressão, ele é um vaso de pressão ou não.
Mas o que acontece é o seguinte, toda pressão, vocês viram isso em relações materiais, né? Toda tensão gera uma deformação. Tá? Então, toda pressão vai gerar uma tensão. Tá? Agora, se essa tensão vai comprometer a integridade da estrutura ou não, aí é uma análise que você vai ter que fazer, certo? É uma análise que você vai ter que fazer. Como eu relaciono pressão com tensão, certo? Eu sei que aqui tem vaso de pressão primeiro, tá? E isso aqui talvez fique um pouco complicado para vocês visualizar. Então, eu vou explicar por primeiro um vaso de pressão de parede fina, que é bem mais fácil de você dimensionar e calcular e por aí vai. Depois eu volto no vaso de pressão de parede espessa. Então, como a pressão relaciona com a tensão? Eu tô com 8 minutos, acho que vai dar tempo aqui de falar sobre isso. Aqui, as pressões de paredes finas. Opa, tô mostrando o chão. Vou mostrar a folha. Tá? Então, se vocês quiserem botar ali, vaso de pressão de paredes finas. Vaso. Pressão. Parede fina. O que é parede fina? Isso tem especificado. Parede fina é, deixa eu até confirmar aqui na apresentação, porque para a gente ficar alinhado aí. Vaso cilíndrico com paredes, então a espessura 1:10. Então a espessura é igual a 1:10 o raio. A espessura é igual a 1/10 do raio. Então, se você tiver essa proporção, você considera a parede fina. Tá? Se ele for mais espesso, a gente vai utilizar a regra da parede espessa. Agora, eu preciso da imaginação de vocês, imaginando que isso aqui é um tubo cilíndrico, tá? E eu vou cortar ele ao meio. Certo? Cilíndrico, eu vou cortar ele ao meio. Ele está submetido, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vermelho. Esse vai riscar. Está submetido à pressão interna, que a gente chama de Pzinho. A pressão interna. Aqui e aqui no fundo também. Não desenhei aqui, mas aqui no fundo também você tem a pressão interna atuando em toda, né, em toda a superfície. Certo? Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei um tubo, certo? Que vai ser minha batata. Eu fatiei ele numa posição específica. E agora o que acontece? Eu me obrigo a ter, é necessário, para que esse tubo não saia andando nessa direção, é necessário que exista o quê? Uma força interna, no meu material que eu cortei. Uma força interna. Essa força interna eu vou considerar com tensão constante, porque a parede é fina. Tensão constante. Tensão constante. E a força interna, então o que eu vou aplicar? Eu tenho as forças externas, tem que ser igual às forças internas, para manter o equilíbrio. Internas. Tudo isso para manter equilíbrio. Né? Nosso somatório de forças igual a 0. Quais forças externas que eu tenho? Então, eu tenho uma pressão que se distribui numa área. Tá? A gente não vai deduzir isso aqui. Tá?
mas você consegue fazer isso de duas maneiras. Uma, considera só a porção horizontal, a porção em X dessa pressão, certo? Vezes a área frontal, né? E que seria a área frontal? A área frontal vai ser o diâmetro vezes o comprimento do tubo. Então, aqui eu tenho o comprimento e eu tenho o diâmetro D, certo? O diâmetro vezes o comprimento vai dar essa área de face aqui do tubo. Tá? Pressão vezes a área de face. Poderia deduzir também pegando cada componente da área. Então, eu peguei só a componente horizontal da pressão vezes a área frontal. Eu poderia pegar toda essa área, né, todo esse perímetro aqui, ó, perímetro vezes o comprimento, e todas as componentes de pressão. No final, vai dar a mesma coisa, certo? Por enquanto, eu só quero que vocês acreditem em mim. Tá? Então, essa componente de pressão vezes a área tem que ser igual ao quê? A força interna. Como eu considerei tensão constante, a minha força interna vai ser essa tensão, que eu vou chamar de tangencial, tá? Porque ela está tangente no meu tubo, certo? Vezes a espessura, thickness, certo? Vezes o comprimento, vezes 2, porque eu tenho a área de cima e a área de baixo. Então, quando eu faço espessura vezes o comprimento, eu estou pegando a área dessa bordinha do tubo, tanto em cima quanto embaixo. Tá? Ou seja, a minha tensão tangencial, ela vai ser igual, tá? Ela vai ser igual, eu corto os L's, a PD sobre 2T. Tá? E aqui está a equação básica, PD sobre 2T. Que ele considera o diâmetro mais a espessura, tá? Tem essas diferenças da dedução aí. Mas como a parede é fina, a gente pode considerar que o diâmetro mais a espessura seria o diâmetro médio, tá? O diâmetro interno, o diâmetro médio e o diâmetro externo não tem tanta diferença assim. Então, essa tensão não vai dar tão diferente. Tá? No meu caso, aqui eu considerei tensão média e aqui ele considerou o diâmetro interno mais a espessura que vai dar o diâmetro médio. Né? Então, a mesma consideração. Certo? E aí aqui a gente tem uma relação bem simples, né? De como a tensão varia com a pressão. Certo? Vai depender do diâmetro e da espessura do tubo.